a Bianca e eu estou aqui juntamente com a Priscila e a gente vai falar sobre a avaliação final 2. Eu vou começar falando sobre os artrópodes. Os artrópodes, ele significa pés articulados, atro, e podos significa pés. Então, junto significa pés articulados. Ele é um dos filos mais numerosos, com mais cerca de 1.500.000 de espécies já descritos. Dentro do reino animal, ele é o filo mais abundante. Eles também possuem simetria bilateral, ou seja, se você cortar o animal no meio, você vai dividir ele em dois, e com esqueleto formado por quitina, ou seja, eles têm aquela carapaça super revestida, super dura. Também possuem apêndices locomotores ou articulados ou alimentares articulados e dispostos aos pares. Os artrópodes são os grupos taxonômicos e se distinguem de maneira geral pela maneira como os segmentos são agrupados para compor as partes compactas ou distintas do corpo. Dois desses grupos são a classe insecta e a classe aracnídea, que incluem importantes vetores de doenças. A classe aracnídea, ela é mais aquela classe que fazem com que as pessoas tenham mais também reações alérgicas. Os insetos, dentro da classe insecta, eu vou falar sobre os hemípteros. Os hemípteros, eles podem ser fitófagos, ou seja, se alimentam de seiva de outras plantas. Eles também podem ser entomófagos, ou seja, eles sugam as hemolinfas de outros insetos, e também podem ser hematófagos, que se alimentam de sangue. Eles possuem peças bucais alojadas na probóscide. Quando fora de uso, ela fica dobrada, e eles também são insetos grandes. Para insetos grandes, eles podem ter aparelho bucal do tipo picador. Um exemplo dos hemípteros é o triatomínio, o barbeiro, que no caso ele é um hospedeiro. Ele é um hospedeiro da doença de Chagas, né? Porque através dele que também é inoculado o protozoário causador da doença de Chagas. E o barbeiro é do tipo hematófago. Os dípteros vetores. Os vetores dípteros, eles são mais comuns da subordem Brachycera. Dentro dessa ordem está a mosca doméstica. Ela é mundialmente importante para a saúde pública porque ela frequenta lugares insalubres e pode pousar sobre alimentos e utensílios domésticos, veiculando bactérias, vírus, oocistos de protozoários, além de ovos e larvas de nematóides. Um exemplo que acontece é na África subsaariana, onde a mosca do gênero Glossina é vetor do Trypanosoma brucei, causador da tripanossomíase africana ou doença do sono. É um grave problema de saúde pública. E dentro do grupo dos artrópodes, nós temos os ectoparasitas, ou seja, são parasitas que vivem na superfície da pele do animal. E um dos exemplos dos ectoparasitas mais importantes para a saúde humana, nós temos como exemplo a pulga. Elas estão reunidas na ordem Cynomoltharia, ou seja, são insetos pequenos, com corpo comprimido lateralmente, bem esclerotizado e com cerdas projetadas para trás. A cabeça ela é grosseiramente triangular, com antenas alojadas em fossetas laterais e aparelho bucal picador-sugador. As patas posteriormente são mais longas e robustas. Elas
elas são adaptadas para dar grandes saltos. E o seu abdômen, os metameros encontram-se imbricados uns sobre os outros. E as espécies mais importantes para a saúde humana, ou seja, elas que causam mais, que são mais prejudiciais para a saúde, é a pulga do ser humano. E também tem a pulga dos cães e gatos e dos ratos e camundongos. Todas essas pulgas, elas têm um hospedeiro preferido que se ausente pode ser substituído por outro. Assim, elas apresentam especificidades parasitárias relativamente baixas, fato que permite a transmissão para os seres humanos de vários agentes etiológicos presentes em animais. E também temos as pulgas da família Tungidae, que elas apresentam outra estratégia de alimentação. No caso das fêmeas, elas penetram e se fixam permanentemente na pele do hospedeiro, enquanto se alimentam, causando-se tungiase ou tungíase. E o mais importante das doenças que elas causam é o popularmente chamado de bicho de pé. E para combater essa doença do bicho de pé aí, é recomendável sempre passar inseticidas nessas áreas. Os animais devem ser diariamente ou uma vez por semana ou por mês, dar um banho, por exemplo, nos cães e gatos, assim para diminuir a sua infestação. E na ordem Anoptura, agrupa todos os insetos conhecidos como agrupa todos os insetos conhecidos como os piolhos. O piolho, eles são o piolho da cabeça e também a outra espécie são o piolho do corpo. O piolho da cabeça, ela é comum em todo o território nacional e ela se dá principalmente em crianças, entre idade escolar e na pré-escola, que é o caso que as crianças que ficam na creche. Eles são insetos sem asas que se alimentam exclusivamente de sangue por toda a sua vida, ou seja, o seu ciclo todo eles se alimentam somente de sangue. E a sua transmissão se dá principalmente por contato direto ou indireto, ou seja, cabeça com cabeça ou compartilhando os pentes, toalhas, presilhas, outras coisas de uso pessoal. E no caso que é o piolho de corpo, que é a pediculose do corpo, ela é morfologicamente idêntico ao piolho de cabeça normal mesmo. Mas só que ela não vive na cabeça e sim no corpo. Ela vive na forma de lêndias e as fêmeas põem os ovos nas dobras de roupas. E ela é muito mais raro, ela ocorre mais comumente em adultos, ou seja, ela ocorre mais nas pessoas que vivem em situação precária, ou seja, são aquelas pessoas que vivem nas ruas. E a causa dela, ela coloca os seus ovos nos pelos, ou seja, formando lêndias. E ela é mais comum nos casos pubianos, mas pode ser encontrada nas barbas, nos cílios, nos pelos das axilas. E o seu contato também, ela pode ser o contato direto e também ela pode ser, como ela dá nos pelos pubianos, ela pode ser também transmitida também através das relações sexuais. Ou seja, existem 3 tipos de piolhos. O piolho da cabeça, que é o piolho da cabeça, que é o Pediculus capitis, que é o agente etiológico. O do corpo é o Pediculus humanus e o da pubis, que é o Pityrius pubis, que causa doença conhecida como pitiríase.
Em todos os casos, eles têm a mesma profilaxia, como a gente já falou, ela falou sobre recomenda-se ferver a roupa de cama, trocar, se você tem um caso de infestação, aí você tem que cuidar todos os dias, lavar o cabelo, todos os dias separar a roupa de cama da pessoa que está com essa infestação, porque ela acaba rapidinho. E o outro ectoparasita também, que mais importante na área da parasitologia, são os percevejos. Eles estão reunidos na família Simidae, e as duas principais espécies que picam os humanos são os Simex lectularians e os hemipteros, que são conhecidos como os percevejos de camas. E as suas formas, eles são cinzas avermelhados, ovalados e achatados. Dorcentralmente, são achatados e dorventralmente. As asas são rudimentares, representadas por um par de escamas curtas e dorsais, correspondente ao primeiro par de asas de outros hemipteros. E no caso dos percevejos, também, para combater a sua proliferação, é importante tomar providências naquelas áreas que estão infestadas, como, por exemplo, varrer a casa, passar inseticidas, e no caso, como elas já estão na cama, sempre procurar ferver os lençóis que são usados, passar um inseticida no colchão ou deixá-lo no sol, para assim diminuir a sua contaminação. E outro exemplo dos ectoparasitas, nós temos também os ácaros, que é a classe do Araxinida, e é a maior e mais importante dentre os artrópodes, pertencente ao subfilo Cheirocerata. E são os carrapatos e os ácaros produtores da sarna, além daqueles encontrados em produtos armazenados e empoeirados domiciliar, o que mais se destacam pelas infecções diretas que causam aos humanos. E o ácaro mais importante do que parasita os seres humanos é da espécie Sarcoptes, que forma túneis na epiderme, ou seja, na pele, que causam formam túneis na epiderme e libera secreções, os ovos e fezes que provocam forte irritação. A transmissão para outro hospedeiro se dá pelo contato com áreas de pele infectada pelo ácaro, ou seja, ela causa forte irritação na pele, aí a pessoa começa a coçar e por isso forma aquelas bolinhas d'água e ficam com aquela feridinha toda avermelhada pelo corpo. E as áreas que elas mais atacam são as áreas no braço, por exemplo, nas articulares, que são as áreas onde os ácaros preferem ficar mais ali. E a doença se chama escabiose, a doença provocada por essa sarnazinha, é a escabiose. E também nós temos os ácaros hematófagos, que são os carrapatos, ou seja, tem os carrapatos duros e os carrapatos moles. Eles são, depois dos mosquitos, os mais importantes vetores de doenças humanas. E os carrapatos diferem dos demais ácaros por serem maior e por apresentar um hipostômio bem desenvolvido e dotado de dentes recorrentes pelo qual se ancora no hospedeiro. Ou seja, diferente das pulgas, que são bem pequenininhas, os carrapatos já são maiores e elas apresentam dentes que conseguem sugar com mais, como vou dizer, intensidade? Tem intensidade os seus hospedeiros.
E as espécies que são mais encontradas parasitando os seres humanos pertencem ao gênero Amblioma. Diferente das pulgas que pulam, o carrapato, ele tem, quando ele vai mudar de casa dele e ele vai trocar, né, vai pegar um outro hospedeiro, como ele não pula, ele fica numa posição favorável para ele. Ele se joga assim e fica com as patinhas para cima, porque se passou o cachorro ali, passou o boi ali, ele já gruda, porque ele não pula, diferente da pulga. Vou falar um pouco sobre os moluscos. Os moluscos, eles também podem ser hospedeiros de parasitas, e dentro do filo dos moluscas, eles podem ser os hospedeiros intermediários do filo Plateuminthus e dos Nemateuminthus. O primeiro eu vou falar sobre a esquistossomose, que é uma doença que possui um hospedeiro intermediário do gênero Gastrópoda, né, que é o molusco lá. Essa doença ela é conhecida como a bilharzia e ela é causada por tremátodos sanguíneos do gênero Cytosoma. A infecção ocorre quando a pele entra em contato com a água doce contaminada em certos tipos de caracóis que carregam cistossomos dentro deles. Ou seja, o caracol ele está ali sendo parasitado e está nadando na água lá. E aí vem o ser humano e ele acaba adentrando, ou tomando ou entrando para se banhar, e acaba sendo infectado com a esquistossomose. E ele, no caso, esse molusco, ele é o hospedeiro intermediário. E no hospedeiro humano, os ovos contendo os miracídios, eles são eliminados com as fezes ou na urina, né? Também são eliminados e ficam lá dentro da água, como eu já disse, e acaba que dentro da água os ovos eclodem e liberam os miracídios nadam e penetram um caramujo, e dentro do caramujo os miracídios progridem através de 2 gerações de esporocistas para se tornarem cercárias. As cercárias nadadoras livres são liberadas do caramujo e penetram a pele do hospedeiro humano. Durante a penetração, as cercárias perdem a sua cauda bifurcada, tornando-se esquistossomos. Os esquistossomos são transportados através da vasculatura até o fígado. Lá se transformam em vermes adultos. O par de vermes adultos migra para as veias intestinais do intestino ou do reto, ou para o plexo ventoso do trato genitourinário, no qual vivem e botam ovos. Umas medidas profiláticas da esquistossomose: evitar cuidadosamente o contato com água contaminada, não ingerir água contaminada, e se você vai para um lugar de áreas endêmicas, é importante ferver a água e não tomar banho em rios assim, né, que você não conheça. Mesmo que você conheça, você sabe que não tem um tratamento, geralmente em lugares que não tem saneamento básico, então é importante ter esse cuidado. Outra doença também que pode ser conter um hospedeiro intermediário, um molusco, o Angiostrógilus cantonensis. O período de incubação é média de 1 a 3 semanas, mas varia de 1 dia ou mais de 6 semanas, e a doença geralmente dura entre 2 a 8 semanas, podendo durar mais. As pessoas geralmente apresentam sintomas de meningite bacteriana, como náuseas, vômitos, rigidez no pescoço e dores na cabeça, que muitas vezes são globais e graves. O contato, a forma de infestação se dá através
ingestão acidentalmente de alimentos contaminados ou talvez, provavelmente, de caracóis, lesmas, cruas ou mal cozidas. Então, a importante medida de profilaxia é você reeducar pessoas que residem ou viajam para a área onde, ou para endêmicas, né, onde se possui alta taxa com essa doença, e também não ingerir alimentos, caracóis ou lesma cruas ou mal cozidas, camarão de água doce, caranguejos terrestres, sapos, e monitorar lagartos ou vegetais potencialmente contaminados ou suco vegetal. É importante também a remoção de caracóis ou lesma ali próximas dos jardins ou das suas casas. É importante também a preparação de alimentos, você lavar bem os alimentos, a higiene básica é fundamental. E no caso dos insetos, que são mais importantes na área da parasitologia, nós temos as moscas, que, como já foi falado antes, são insetos que voam e pousam em vários lugares. Elas pousam em lixos, em lugares sujos, contaminados, e elas podem retornar às regiões, nas casas, e podem sentar, por exemplo, no bolo, num prato de comida, e através das suas patinhas, elas deixam as suas bactérias no alimento, onde as pessoas vão estar fazendo uso desses alimentos e acabam se contaminando. Então, as moscas, elas se encontram na subordem Brachyceras, e a infecção conhecida, uma das infecções que é conhecida como bicheiras, e o inseto causador é a mosca varejeira, que já não é mais a mosca doméstica, né? A mosca é a mosca da Berne, Dermatobia hominis, é a mosca berneira, e a larva dessa mosca é a Berne. O que acontece? Essa mosca, ela deposita, o ciclo dela é o seguinte: ela deposita os ovos no abdômen do vetor forético, onde são incubados. Se ele não conseguir se fixar no vetor, ele volta de novo para dentro da casinha dele. A partir daí, ele penetra no hospedeiro pela pele intacta, e a lesão provocada pelo inseto hematófago, e ele pode se adentrar através da lesão provocada, por exemplo, a mosca, ela deposita os ovos no inseto, no vetor forético. Aí, se ele é um inseto hematófago, ele já aproveita essa lesão e já adentra, a larva já vai entrar dentro, provocando essa doença, né? Ou também ele pode entrar através do folículo piloso, ou seja, do folículo capilar, através da pele mesmo, né? E se aloja no tecido subcutâneo. A partir daí, ele se desenvolve, em 30 e 40 dias completa seu amadurecimento, e ele se torna a Berne maduro e abandona o hospedeiro. As fêmeas são atraídas pelos feromônios dos machos, e a Berne madura, ela vai se enterrar no solo. A partir de 30 dias, ela surge a fase adulta. Dentro disso, a gente desenvolve a doença conhecida como miíase, que no humano as larvas podem causar esse tipo de doença, que é um dérmico furuncular, mais frequentes em áreas descobertas do corpo. Cada lesão contém apenas uma larva e pode ter várias lesões. A miíase, ela ocorre com a penetração na pele, e ela causa
prurido, mas pode passar desapercebida. Ou seja, ela pode coçar ali, né, para dar uma certa ardência, ou talvez você nem vai perceber. Estabelece-se relação inflamatória inicial, secreções serossanguinolenta ou purulenta. As larvas se alimentam desse material. A identificação das larvas com lupa simples e após a retirada das larvas, as lesões tendem à cura, mas podem ser portas de entrada para outra lesão secundária. O tratamento da miese é a retirada das larvas e também após a remoção das larvas, lavar a solução com solução fisiológica. E saúde e direitos humanos. A saúde consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, no artigo 15, que define que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Ou seja, o direito à saúde é indissociável do direito de vida, do direito à vida, que tem por inspiração o valor da igualdade entre as pessoas. E desses direitos que foi citados aí, o mais importante para a saúde, que é na área da parasitologia, é o caso do saneamento básico, porque através do saneamento básico que são evitadas várias doenças e a proliferação de vários parasitas que são causados pelo esgoto aberto. Ou seja, se o esgoto vai diretamente no rio, os animais que vivem ali no rio podem ser contaminados, as pessoas vão lá e se alimentam, por exemplo, dos peixes e acabam sendo contaminados. Uma vez eu ouvi dizer assim, que aquilo que você dá descarga, você tem que ter cuidado para não voltar para a sua torneira, voltar para dentro da sua casa. Porque investir em saneamento é uma coisa que não rende muita visão para os políticos. Então, por exemplo, é muito mais fácil você inaugurar um hospital, vai ser muito mais bem visto do que saneamento básico, que é uma coisa lá, ó, embaixo da terra e ninguém vê. E já se investiu muito. Hoje em dia a gente vê que melhorou bastante, desde a época da minha mãe, desde a época ali para trás, que eu moro na aldeia. Então, desde então melhorou-se muito, mas ainda ocorrem situações em que as pessoas vivem de forma precária, ainda aqui no Brasil, falando em nível nacional. Então, é preciso muito investir, e porque a saúde, ela é um direito, ela está garantida pela Constituição Federal. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cobrar esses direitos. No contexto brasileiro, o direito à saúde foi a conquista do movimento da reforma sanitária, refletindo a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, garantido pela Constituição Federal de 1988, cujo artigo 196 dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e dos agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção e proteção e recuperação, ou seja, é dever do Estado garantir para que nós tenhamos uma boa saúde, né? E falando sobre saúde, a gente puxa já um gancho para falar sobre lixo. O lixo marinho, ele tem um impacto com a natureza e os seres vivos, porque o oceano, ele possui uma vasta parte do planeta, e a maior parte dos lixos são jogadas toneladas de lixo, plásticos no oceano.
e aquilo, o oceano, ele acaba devolvendo isso para nós. E como a gente já disse, saneamento básico é importante, porque se você não tem um bom cuidado com o lixo, aquilo acaba voltando para você, principalmente aqui para nós ser humano, como forma de doenças. E o lixo que a gente coloca, ele também não acaba sendo só risco para a sobrevivência humana, mas também ele acaba agredindo o ecossistema marinho, pois lá, né, tem o nível certo, tem que ter tudo certo, e acaba o quê? Nós seres humanos, acabamos, como que fala? São prejudicados. Não, a gente acaba tirando aquilo quando tá tudo igual, tá tudo certinho, a gente acaba desregulando tudo, né? Através do nosso lixo. Por exemplo, acaba aparecendo peixes mutantes, caranguejos sem as pinças, focas com plástico na barriga. Apareceu várias vezes aparece fotos de tartarugas sendo apertadas lá, sufocadas com plástico. Então, plástico é terrível, ele agride o ser humano, o mar, o oceano, por vários anos. Você usa uma vez e ele fica por vários anos lá. Então, os produtos químicos tóxicos, o petróleo, eles trazem prejuízo não só à fauna, à microfauna, e como os plânctons e os fitoplânctons, que são responsáveis também, principalmente pela produção de gás oxigênio, que é fundamental para a vida na Terra. Então, o impacto do lixo para nós, seres humanos, é fundamental. Ele acaba devolvendo para nós uma coisa muito, muito ruim, porque acaba afetando diretamente a nossa sobrevivência, e não somente a nossa, mas também como as nossas futuras gerações, que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. E também falando sobre economia, a poluição, ela também acomete o funcionamento do mar. E o mar, ele acaba tendo um mercado marinho que gera cerca de 3 trilhões por ano, equivalente a 5% do PIB mundial. E as áreas pesqueiras empregam mais de 200 bilhões de pessoas. E os danos que vêm parar na nossa mesa, porque como a Priscila já disse, quando nós alimentamos de animais oriundos de áreas comprometidas pela poluição, acabamos ingerindo também as substâncias tóxicas. É um processo circular que, se não for remediado, pode comprometer também a vida dos seres humanos. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Então é isso. Obrigada.